A minha irmã abandonou eu e meu irmão. E vocês já vão entender o porquê que eu falo a minha irmã e não a minha mãe. Bom, a minha irmã, ela é fruto do primeiro relacionamento da minha mãe, o primeiro casamento da minha mãe, a qual foi um relacionamento muito duradouro, até que o pai da minha irmã veio a falecer. Depois que o pai da minha irmã faleceu, a minha mãe ficou um período, bastante tempo sozinha, só se dedicando ali a cuidar da minha irmã. E logo depois, a minha mãe conheceu o nosso pai, que é o meu pai do meu irmão, Nós somos gêmeos, somos irmãos gêmeos, só que eu sou mulher e ele é homem, Somos de placenta diferente. E a minha mãe acabou tendo um relacionamento com meu pai, mas foi um relacionamento que não durou muito. E quando meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida, e já estava grávida de gêmeos e tal, o meu pai, ele já estava se mudando para a cidade grande. Mas ele conversou com a minha mãe e falou que esperaria, se caso minha mãe desse um de nós dois, ou eu ou meu irmão, pra ele levar pra morar com ele. Só que minha mãe não aceitou, minha mãe não queria que o meu pai separasse a gente, sabe? Que um morasse numa cidade e o outro em outra. Então a minha mãe não aceitou, mas o meu pai continuou dando pensão, meu pai continuou fazendo o papel dele de pai, que é pelo menos dar pensão. Ele não era muito presente, mas pelo menos esse papel, de dar pensão ele fazia. Até porque a minha mãe não viu tanta necessidade de deixar meu pai levar um de nós dois, porque a minha irmã era bem mais velha que a gente, bem mais velha que eu e meu irmão. Então a minha irmã ajudaria a minha mãe a cuidar da gente. Tanto é que a gente cresceu ali vendo a minha irmã como uma segunda mãe. E além disso, ainda tinha a tia da minha mãe, que foi quem praticamente criou a minha mãe, irmã da minha avó, que morava ali também, então bem pertinho da minha mãe. Então ela também seria um suporte para minha mãe. E foi como a gente via ela também como vó, a tia da minha mãe. Quando eu e meu irmão tinha de 6 para 7 anos de idade, a minha irmã já tinha lá para os seus 17 para 18, a minha mãe ela teve um infarto e veio a falecer. Quando o meu pai descobriu, quando o nosso pai descobriu que tinha acontecido com a minha mãe e tal, que ela não estaria ali mais com a gente, o meu pai quis pegar a nossa guarda e tal, e a minha irmã não deixou. A minha irmã falou que não queria que ele separasse a gente irmãos, que a gente estava acostumado ali com ela, que ela é minha tia, ia cuidar da gente, que não precisava, que se caso precisasse, ela iria atrás dele, ela ligaria para ele e tudo mais. Até que o tempo foi se passando, só que a gente via que a minha irmã, ela começou a ficar muito estressada. A minha irmã, ela começava a gritar muito com a gente. Ela, com o passar do tempo, ela começou a se sentir sobrecarregada. Então ela começava a falar que ela parou a vida dela para cuidar da gente, que ela não tinha parido a gente, que ela não precisava passar por aquilo. Toda vez que a gente estressava ela de alguma forma, eu e meu irmão, pela gente ser criança, a gente estressava ela de alguma forma, a gente brigava, algo do tipo, ela começava a gritar com a gente, ela começava a falar que não ia mais suportar aquilo, que não ia mais ficar com a gente, e ela começava a falar que ia embora, que ia largar a gente ali. E quando ela falava isso, eu e meu irmão começava a chorar bastante, porque a gente realmente achava que ela ia embora e ela ia largar a gente ali. E como a gente era muito apegada a ela, a gente via ela como nossa segunda mãe, porque foi ela que ajudou a minha mãe a cuidar da gente. Então a gente começava a chorar, a gente entrava em desespero, a gente criança, porque a gente achava realmente que ela ia largar a gente ali e ia sumir. Até que o tempo foi se passando, a minha irmã, ela começou a ter várias crises, ela começou a se trancar no quarto, ela não queria às vezes ver a gente. Só que naquela época a gente não entendia. Hoje, a gente entende que, obviamente, a minha irmã, ela estava passando por uma situação muito difícil, porque ela muito nova, teve que cuidar de mim e do meu irmão. E é muito raro ela ir atrás da minha tia para pedir ajuda para alguma coisa. Então ela se sentiu sobrecarregada e talvez isso fez com que ela entrasse em depressão também. Só sei que ela começou a fazer esse tipo de coisa, se trancar no quarto, não queria ver a gente. Ela chorava muito e aí a gente se sentia culpado, porque a gente achava que a gente estava fazendo alguma coisa. Até que teve um dia
que a gente acordou, a minha irmã não estava em casa e a gente esperou o dia inteiro, a minha irmã não chegou. Quando foi à noite, eu e meu irmão pegamos, saímos e fomos na casa da minha tia-avó, né, que era a tia da minha mãe. Nós fomos na casa da minha tia e minha tia logo tomou um susto por conta do horário, porque a gente chegou lá muito tarde e a minha tia começou a perguntar por que a gente estava ali sozinho, onde é que estava minha irmã, e a gente falou que ela não estava em casa desde cedo. A gente já tinha lá para os nossos 8 anos, se eu não me engano, 9, por aí. E a minha tia entrou em desespero, foi lá na casa que a gente viu que a minha irmã não estava lá. E foi quando a minha tia viu que a minha irmã, ela tinha levado, né, a roupa dela, então literalmente ela tinha fugido e ela não iria mais voltar, ela não tinha mais intenção de voltar, porque senão não tinha levado as coisas dela. E foi dali que a minha tia, né, começou a tentar ir atrás da minha irmã, de achar a minha irmã, só que não conseguiu. Depois daquele dia ali, a gente ficou com a minha tia por alguns dias, até que minha tia viu que não ia ter saúde e não ia ter condições financeiras de manter ali a gente, de cuidar de 2 crianças. Então ela entrou em contato com meu pai, pedindo para que meu pai fosse buscar a gente. Meu pai foi até a cidade onde a gente morava para buscar a gente. E na hora a minha tia cogitou de meu pai levar um e deixar o outro. Só que meu pai não aceitou, né? Graças a Deus meu pai não aceitou, porque eu acho que seria mais um trauma para mim e pro meu irmão, né? Além de perder a nossa mãe e depois a nossa irmã, né, abandonar a gente e ainda ter que crescer separado um do outro, né? Com certeza morar com meu pai ia ter uma vida mais confortável do que morando com a minha tia, que além de morar numa cidade muito pequena, né, não tinha uma condição financeira muito boa. Então foi até bom meu pai não ter aceitado, meu pai, né, ver que a gente precisava ser criados juntos, que a gente precisava um do outro de alguma forma. Hoje em dia eu e meu irmão somos inseparáveis, a gente criou um laço, uma ligação muito mais forte, né, do que o normal assim, de irmãos, talvez por a gente ter passado pelo que a gente passou. Nós somos casados hoje, tanto eu quanto ele, a gente tem a nossa família, mas a gente decidiu morar até mesmo no mesmo condomínio, a gente mora no mesmo condomínio, né, com a nossa família, moramos perto do nosso pai, que ainda é vivo. A minha irmã, gente, depois de um tempo, né, quando a gente já era adolescente, ela apareceu, né, ela entrou em contato primeiro com meu pai, para o meu pai autorizar, né, que ela fosse lá ver a gente. Na hora ali, quando eu vi a minha irmã, confesso pra vocês que eu não tinha sentido muita coisa, até porque eu acho que ainda tinha um pouco de mágoa por saber que minha irmã abandonou a gente, né? Porque minha tia falou isso, né? Que ela foi embora mesmo, que ela fugiu e deixou a gente. Então eu tinha aquela mágoazinha, já o meu irmão não tinha tanto é que o meu irmão, quando viu ela, meu irmão abraçou e tal. Eu não consegui ter a mesma reação, né, que o meu irmão. Ela falou que tinha ido ali justamente para poder explicar pra gente, né, pra mim e pro meu irmão, o porquê que ela foi embora, né, que ela falou que estava se sentindo muito sobrecarregada e que ela estava achando que não seria capaz de conseguir criar a gente, né, criar eu e meu irmão. Então ela começou a ter ansiedade, crise de ansiedade, ela começou a ter depressão, ela começou a ter alguns problemas e ela preferiu fugir e ir embora, porque ela falou que se acontecesse alguma coisa com ela, ou se ela mesmo fizesse alguma coisa com ela, que ela queria que acontecesse longe da gente, para que a gente não sofresse, né, com a perca dela também. Então, dali eu entendi a minha irmã também. Hoje em dia eu entendo ela perfeitamente. Ela começou a fazer tratamento para poder ela entender o que estava acontecendo com ela, para que ela não viesse, né, fazer uma besteira com ela mesma, como ela pensou em fazer várias vezes. Mas eu perdoei a minha irmã, né? Meu irmão também perdoou a minha irmã. Hoje em dia a gente se fala normal. Ela não mora próximo da gente, a gente se fala assim normal. Só que não é a mesma coisa que eu e meu irmão. Eu e meu irmão, a gente é como se fosse um e carne. A gente tá junto sempre, 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 sempre. A gente nunca brigou. Acho que eu e meu irmão, assim, depois, né, de tudo que aconteceu com a gente nunca brigou. A gente sempre procurou se entender. E hoje eu agradeço muito a Deus, porque mesmo meu pai, ele não sendo um pai presente, porque ele morava em outra cidade também, mas quando ele viu que a gente precisava dele, ele esteve ali com a gente. E muito mais ainda por ele não ter aceitado separar a gente, sabe? Ele poderia muito bem, como ele não tinha muito contato com a gente, ele poderia muito bem ter pego um e deixado o outro, mas ele decidiu que não, que a gente precisava ser criado junto. Fala, galera!
galera, gente, tava com muita saudade de aparecer aqui novamente, trazer nossos vídeos aqui, né, rotineiros. Ainda bem que esse negócio de carnaval já passou, essa época de festa já passou. Espero que vocês tenham sentido a minha falta, assim como eu senti a falta de vocês também. Senti falta de estar aqui contando história pra vocês. Gente, é uma história que no começo eu achei muito triste, né? Eles tiveram ali a perda da mãe, logo depois a irmã deles. Obviamente, gente, a gente não pode aqui julgar ela, nem culpar ela, tipo, dela ter saído, dela ter deixado as crianças ali. Óbvio que ela errou, que eram crianças e muito pequenas para isso, né, para ficar em casa sozinha e tal. Só que ela também estava em crise, né? A gente não sabe o que estava passando na cabeça dela, o que estava passando no coração dela. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? As crianças conseguiram ir até a casa da tia, né, e pedir ajuda. Parabéns a esse pai que, mesmo morando longe, né, em outra cidade, ele fez o papel dele, né, de quando soube, né, o que tinha acontecido, ele ter ido lá buscar as crianças e não ter, né, separado os dois irmãos, porque seria muito ruim, né, gente, muito triste depois de tudo que eles passaram, tudo que aconteceu com eles ainda terem que crescer, né, separados um do outro, né, cada um vivendo em lugares, em cidades diferentes, com educação diferente, com estilo de vida diferente, mas graças a Deus o pai deles, né, viram que eles tinham necessidade de crescerem juntos, né, que era melhor dessa forma, independente de qualquer coisa. A irmã deles, obviamente, gente, se arrependeu, senão ela não teria ido atrás dos irmãos. Claro que foi muito triste, né, gente, ver que ela acabou desenvolvendo algumas crises, né, de ansiedade, de depressão e tudo mais. Mas também, gente, foi uma jovem, né, que praticamente ela estava entrando ali na juventude e já teve que criar uma responsabilidade muito grande, cuidar de 2 crianças. Então, com certeza, foi nisso aí que ela desenvolveu, né, esses sentimentos, né, essas crises de depressão e tudo mais. Mas graças a Deus deu tudo certo, é isso que importa, né? Hoje eles estão felizes, como ela falou. Pra ser sincera, eu amo, gente, receber histórias assim, né? Que terminam bem, que terminam com um final feliz, né? Que as pessoas bem felizes mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Então é isso, amores. Adorei a história, gente. Espero que vocês sejam muito felizes. Espero que vocês continuem, né, com esse amor de irmãos que vocês têm um pelo outro. Eu acho muito lindo esse relacionamento de irmãos, né? Eu sou muito apegada aos meus irmãos também. A gente tá sempre junto, sempre fazendo alguma coisa. E é isso, gente. Irmãos, é isso mesmo. Briga, daqui a pouco tá junto de novo. Entre tapas e beijos, tá tudo bem. Se você já passou por algo parecido, ou se você tiver qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem direto no Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante. O YouTube tá entregando meus vídeos a mais pessoas, tá ok, gente? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.